Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 21 de março, quinta-feira. Quinta-feira é o dia de adoração a Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Que bom que o Senhor nos dá vida para começarmos o nosso dia em sua presença. Seja bem-vindo nessa manhã, que você seja uma bênção durante o dia de hoje. Às vezes nós queremos receber a bênção, mas tem dia que nós precisamos ser a bênção. Seja uma bênção hoje na vida de alguém em nome de Jesus, amém? Vanilda Ramos, Deus abençoe nessa manhã, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Dora Gomes, minha amiga, Deus abençoe sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. O Evangelho de João hoje é João 8, a partir do 51. Louvado seja Deus. João 8, do 51. Ontem a gente leu do 31 ao 42. Hoje nós leremos do 51 ao 59, que vai dizer assim a palavra de Deus. Em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram, agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, conheço. E se eu disser que eu não conheço, eu serei como vocês, mentirosos. Mas eu conheço e guardo as suas palavras. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Então pegaram pedra para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe. Deise Teodoro, Deus abençoe. Rani Silva, Deus abençoe nessa manhã. Isaura de Jesus, Deus abençoe nessa manhã. Todos os irmãos e irmãs estão aqui, que eu não estou conseguindo ver. Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã. Vai deixando seu comentário aí, que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Gente, ontem nós falamos sobre 3 verdades que libertam. A verdade de cumprir a palavra de Deus, né? Quando eu obedeço a palavra, eu me torno verdadeiro discípulo. Quando eu conheço as verdades de Deus sobre a minha vida, quem eu sou em Deus, o que Deus tem para mim, eu sou liberto. E quando eu tenho uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo, eu também sou liberto. Então, 3 verdades que libertam o ser humano das amarras do demônio, né, do diabo. E hoje nós vamos ver que Jesus ele continua dialogando ali com os fariseus, com os doutores da lei, com os próprios judeus, e aqueles homens não conseguem entender uma palavra que o Senhor Jesus falava. Pense em homens de coração duro. Pense em homens com a mente cautelizada, aquela pessoa que você fala e não entra uma palavra no coração e nem na mente dela. Era assim aqueles judeus. Eles não conseguiam entender o recado de Jesus.
porque eles estavam tentando entender com o entendimento humano. E por muitas vezes o entendimento humano ele pode ser manipulado pelo diabo. Por isso, amados, nós não podemos ser guiados pelo nosso entendimento humano. O nosso entendimento humano ele precisa estar à disposição de Deus. Aí sim. Se nós colocarmos o nosso pensamento, os nossos desejos, se nós colocarmos o nosso intelecto à disposição de Deus, nós iremos entender o recado que Ele tem para a nossa vida, a direção que Ele tem para a nossa vida. Agora, quando eu quero entender as coisas pelo natural, e aí eu ainda deixo esse natural na mão de qualquer pessoa ou de qualquer ser, com certeza, 100%, eu vou ser influenciado pelo maligno que está aqui neste mundo tenebroso para matar, roubar e destruir. Então a primeira coisa que nós precisamos entender por esse evangelho de hoje é o meu raciocínio, a minha forma de entender as coisas, ela precisa ser direcionada e guiada por Deus. Você não pode olhar para os problemas, para as lutas, para as dificuldades, para as situações com o mesmo olhar do ímpio. Você não pode olhar com o mesmo olhar daquela pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Porque ela vai entender e vai tomar atitude direcionada pela carne dela e muitas vezes por Satanás. Mas você não. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então a tua atitude não pode ser a mesma. Gente, isso é desafiante. Isso é, amados, algo para se pensar e pedir misericórdia a Deus. E Ele, dentro da sua misericórdia, vai o quê? Nos alcançar. Por isso, amados irmãos e irmãs, a Bíblia vai dizer lá em Coríntios, né? O homem natural, ele não consegue discernir nada. Mas o espiritual, ele discerne todas as coisas. Irmãos, Jesus quando vai dizer assim, em verdade eu vos digo que se guardar as minhas palavras, não verás a morte eternamente. Jesus não está falando de corpo físico, não. Isso aqui é matéria, isso aqui acaba mesmo. Isso aqui daqui a... o máximo que leva é 70 anos. Alguns mais teimosos aí conseguem chegar a 80, outros 90, mas isso aqui acaba. Jesus está falando da morte eterna, o quê? O céu e o inferno. Jesus está dizendo, se vocês guardarem as minhas palavras, vocês não passarão pela morte eterna, vocês não haverão a separação de Deus. E aí aqueles homens, por não entenderem o recado de Jesus, eles começam a se levantar contra, dizendo que Jesus tinha um demônio com ele. Sendo que quem estava influenciado por Satanás eram eles. E aí eles vão falar, mas olha, Abraão morreu, os profetas morreram, por que é que você não vai morrer? Aí Jesus vai falar, porque eu não dou testemunho de mim. Quem dá testemunho de mim é o Pai. Verdadeiramente era o Pai que sempre dava testemunho de Jesus. Esse é o meu filho em quem tenho prazer. Mas o interessante, amados, é que eles não entendiam e quanto mais Jesus explicava, mais eles tinham dificuldade de entender. E aí Jesus vai falar, olha, o Pai me glorifica, porque eu conheço Ele e Ele me conhece. E eu não sou mentiroso como vocês. Tem uma coisa, gente, que Deus abomina é a mentira. E Ele denomina o Satanás como o pai da mentira. Por isso nossos lábios precisam ter verdade de Deus. Nos nossos lábios precisa ter graça de Deus. Para quê? Para que vivamos o melhor que o Senhor tem para a nossa vida.
Não tem como, gente, viver na mentira e ser filho de Deus. Não tem como. Nós precisamos andar na verdade de Jesus Cristo. O texto ainda vai dizer, irmãos, que eles não conseguiram entender. Eles vão falar, mas tu não tem nem 50 anos e tu conheceu Abraão? E aí Jesus mais uma vez vai manifestar a sua deidade, a sua forma de ser Deus. E ele vai falar, antes de Abraão, eu já era. Quando ele fala isso, acabou. Aqueles homens pegam pedra para tentar matar Jesus, para tentar fazer toda a atrocidade com Jesus. Sendo que Jesus agora não se permite ser preso. E ele se oculta e sai do templo. Aprendamos nessa manhã com Jesus. Ouvir segundo o Espírito Santo de Deus. Decidir segundo o Espírito Santo de Deus. Viver uma vida que agrade a Deus. Sabendo que tudo Deus dá testemunho de nós. Qual é o testemunho que Jesus tem dado de você? Que Deus tem dado de você? Um bom testemunho? Ou ele fala, aquele meu filho lá é dificultoso, aquele meu filho lá, só eu na causa. Irmãos e irmãs, nós não somos perfeitos, mas que nessa manhã nós possamos pedir ao Senhor a graça de verdadeiramente termos um testemunho dos céus ao nosso favor. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar, Senhor? Muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido conosco. Que o Senhor fale em nossos corações. Nós não queremos, Pai, tomar decisões segundo a carne e nem influenciados pelo diabo. Nós queremos, Senhor, tomar decisões guiados pelo Espírito Santo. Queremos que o próprio Deus nos dê testemunho de nós, nos dizendo quem nós somos no mundo espiritual. Abençoa a vida dessa minha irmã, a vida desse meu irmão. Tudo, Senhor, que nós formos fazer, seja direcionado pelo Senhor. Abençoa o nosso dia. Toma os enfermos nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, as famílias em lutos, a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Dai-nos a graça de sermos homens e mulheres melhores. Pedimos assim a tua bênção, em nome de Jesus, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Quero deixar também para os irmãos que estão lendo a Bíblia em um ano comigo, que hoje nós começamos o livro de Salmos, tá bom? Eu esqueci de colocar ontem à noite, né, lá no grupo, mas nós estamos começando hoje o livro de Salmos. Já lemos todos os profetas menores, já lemos todos os profetas maiores, e hoje nós estamos iniciando o Salmo, amém? Então nós estamos aí numa jornada de 80 dias, 81 dias, mais ou menos, por aí, e tem sido bênção. Amém? Não desista. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas Ele é sagrado daqueles que avançam. Sendo assim, vamos receber a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo,
e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que bom, amados, que você ficou até o final dessa live. Seja a sua vida uma bênção. Um dia abençoado e até amanhã na aliança com a água. Fiquem com Deus, graça e paz.